noite, independente de quando você está me ouvindo, né? Você só isso aqui para ver se está gravando de verdade. Sim, está gravando. Bem, nossa primeira aula seria sobre elementos de comunicação. Sobre essa aula de elementos de comunicação, ela vai ser bem rápida e simples. O que é elementos de comunicação? Em poucas palavras e de forma resumida, elementos de comunicação é tudo que envolve sujeito, mensagem e pensamentos. Melhor exemplificando, o emissor manda a mensagem para o receptor. Toda mensagem necessita de um emissor, sem ele não haveria nenhuma mensagem. Sempre vai haver um receptor para suas mensagens. É realmente tudo que a gente conversou aqui agora. Para que haja uma comunicação, é necessário ter alguém para te ouvir. Se não tem ninguém para te ouvir, não existe a possibilidade nenhuma de comunicação. Ou melhor, você pode falar assim, professor, mas eu posso mandar uma mensagem para uma pessoa e essa pessoa me responder no próximo dia seguinte. Tem como? Isso é um processo de comunicação? Sim, porque ainda vai ter quem recebe. Se porventura você mandar e ninguém receber, há um rompimento desse processo de comunicação. Porque tem que ter alguém para te ouvir, né? Significado de cada elemento. Quem é emissor? Emissor é quem emite. Joe, eu sou o seu emissor. Eu estou emitindo essa mensagem agora, gravada para vocês, para que vocês, como receptores, me ouçam. Esse vídeo, através do computador, é um canal que vai levar essa mensagem, que é o que eu estou falando aqui agora, para o seu ouvido, onde você vai entender e interpretar. O receptor é destinatário, ou melhor, lá em cima ainda, o emissor, aqui ó. O emissor é quem produz, quem cria, quem emite a mensagem, é responsável por ela. Toda mensagem tem um emissor e tem a sua identidade. Cada pessoa tem um jeito de falar. Eu tenho meu jeito de falar, vocês têm um jeito de falar de vocês. Vocês falam mais com gírias, menos gírias. Vocês falam uma palavra a mais, uma palavra a menos do que uma outra pessoa fala. Então, cada pessoa tem um jeito de falar, tem um jeito de montar a mensagem. Por exemplo, se vocês forem conversar comigo pelo WhatsApp, eu vou tentar conversar com vocês de acordo com os critérios. Por exemplo, vou tentar escrever uma mensagem legal, com português legal, o máximo possível que vocês entendam, para que vocês me entendam de uma forma que vocês escrevem também, muitas das vezes. Porque vocês não vão... por exemplo, vocês vão mandar mensagem. Bom dia, caro professor. Abre aspas. Desejo isso... Não. Vocês vão mandar, bom dia professor, como é que você está? E para aí lá. E automaticamente esse processo de comunicação lá é a sua identidade. É o jeito que você fala, é o jeito que você escreve. Receptor. Antes de passar para o outro, é responsável por ela. Toda vez que eu falo essa mensagem, eu falo que vocês são responsáveis pelo que vocês falam e pelo que vocês criam. Se sair uma palavra da sua boca, você a falou, infelizmente é sua responsabilidade assumir ela. Você errou, ok, beleza, tudo bem, saiu da minha boca, eu erro, abro o parênteses para o meu erro, pronto. Porque a mensagem é sua, saiu da sua boca. E quando sai da sua boca, ela é sua. Não tem como falar assim, foi outra pessoa que falou. Ok? Então assuma as suas palavras. Receptor é o destinatário da mensagem, quem recebe e interpreta o conteúdo recebido e por aí vai. Num curso, numa componente de oral e escrita mais à frente que vocês terão, isso vai ficar muito mais claro. Quando você está conversando com a pessoa, por exemplo, eu estou conversando com um de vocês e um de vocês me ouve. Quando vocês, por exemplo, falam assim, quantos anos você tem? Aí a mensagem, eu, emissor, mando a mensagem escrito, quantos anos você tem? Chega no seu ouvido. Aí você, como receptor, você vai interpretar. Ele quer saber quantos anos eu tenho. Aí o cérebro manda uma mensagem para sua boca. Fala aí, 20, 19, 18. Aí você vai falar a idade. Pronto, você me deu um feedback, que é uma resposta do que eu quis. Então, quando você começou a abrir a boca, você abriu a boca para me responder, você se torna o emissor da mensagem, da resposta, e eu passo a ouvir e ser receptor. Exemplo desse processo de comunicação é uma agência.
Agência, o que a agência faz? Ela é uma emissora de uma propaganda que nessa mensagem é um comercial, é um momento que ele quer te vender algo. Para quem? Um público-alvo em si. Por exemplo, a Apple que faz comerciais dos seus smartphones. O que a gente vai fazer? Simplesmente, a Apple manda uma mensagem: tem um Apple. Pronto, já ganharam o comercial. E para quem? O público geral. Mensagem. Mensagem é todo o conteúdo que vai ter dentro daquela comunicação. Por exemplo, eu estou escrevendo uma mensagem para você. Essa mensagem tem um conteúdo dentro dela. Esse conteúdo tem palavras, pontos, vírgulas e por aí vai. Informação. Essa informação é o que eu quero que a pessoa entenda. Ideia. Eu quero que a pessoa entenda o meu ponto de vista. Quando essa pessoa entende o meu ponto de vista claramente dentro da mensagem, por isso que é necessário falar bem, escrever bem, para que a mensagem fique clara. Por exemplo, eu quero ir no banheiro e água beber. Como assim? É a mesma coisa. Eu lembrei agora desse trocadilho, eu lembrei da escola, aonde falou assim: professora, pode ir no banheiro beber água? Você vai beber água no banheiro? A mensagem ela foi tão rápida e a mensagem foi tão mal estruturada que o professor, quando interpretou, falou assim: o professor imaginou você bebendo água dentro do banheiro. Pode ser na garrafinha? Pode, mas ele pensou que você ia beber água na torneira, por exemplo. Então, se fosse estruturar essa mensagem, o emissor, professor, posso ir ao banheiro e depois beber água? Não nessa sequência correta? Pode, pronto. A mensagem foi clara, foi objetiva e não gerou dor de cabeça para interpretação. Mas aí dentro da mensagem eu tenho alguns significados. Dentro da mensagem podemos encontrar alguns elementos que compõem ela. Agora, olhando para dentro da mensagem, a gente deixou o emissor e o receptor de lado e a gente vai olhar dentro da mensagem agora. Dentro da mensagem são signos. Tem signos lá dentro. O que são signos? Palavras. Palavras, gestos, imagens. Por exemplo, se vocês não soubessem o meu nome e minha foto aparecesse para vocês, seria somente uma foto de um homem. A gente sabe que é uma foto de um homem, nitidamente, por causa da barba, do cabelo, para lá. Mas se eu falo assim, olha, esse homem tem um nome, Jean. Opa, então o signo, que é o símbolo, que é o rosto, que é os traços, torna-se tem um significado por trás, que é o meu nome. Então toda vez que eu falar meu nome, Jean, você vai lembrar da última mensagem que nós tivemos via webconferência, ou simplesmente você vai me lembrar de uma outra forma, né? Os signos, por exemplo, são elementos da mensagem, que pode ser gestos, palavras, como eu já disse. Por exemplo, você tem ouvido aquele velho ditado: uma palavra, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Pois é, uma imagem em si, ela leva o significado de muita coisa. O significado de uma mensagem se compara aos tijolos de uma casa em construção, ou se compara a um quebra-cabeças, sendo cada um com o seu objeto. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo aqui de uma imagem. Deixa eu ver se vai puxar aqui. Vai. Cada tijolo desse aqui é como se fosse uma palavra. Por exemplo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Se eu tirar, oi, bem, se eu tirar esse tijolo do meio, se eu inverter, bem, tudo, olá, ou bem, olá, tudo, se eu inverter esses tijolos de uma forma significativa, a mensagem também é invertida e ela fica, não dá para entender essa mensagem. Então é necessário que cada palavra, cada gesto esteja montado de acordo com a sua posição correta. É assim que se monta um texto, assim que se monta uma mensagem, ok? Beleza, elementos da mensagem, símbolos. Aqui, se lá atrás eu tenho o significado, que eu venho com uma imagem e dou um nome para ela, aqui já é diferente. Aqui é a imagem em si que vale para, por exemplo, eu colocar vários significados dentro dela. Por exemplo, quando a relação dos signos se refere a algo, os símbolos resumem em palavras ou imagens. Opa, como assim? Símbolos e imagens. Isso aqui, a palavra mensagem,
é um símbolo. O M é um símbolo, o E é um símbolo, o N é um símbolo, o S é um símbolo e por aí vai. Quando juntos aqui estão, eles tornam-se significativamente a palavra mensagem. Aí a palavra mensagem tem uma informação nela, que ela é uma ideia, que ela é um contexto e por aí vai. E para você, você sempre lembra o nome da pessoa, objeto ou coisa através do símbolo que a representa. Vamos mais a fundo. Por exemplo, para quem nasceu mais no interior, sabe que cada pegada tem o seu respectivo animal. Lobo-guará, onça pintada. Se você for na fazenda e olhar essa pata aqui, você fala assim, é um dinossauro. Porque, mas professor, eu nunca tinha visto. Você vai ver essa pegada e não vai lembrar de nenhum animal. Só que aí eu pego essa pegada aqui e coloco esse nome, capivara. Aí você fala assim, professor, eu nunca vi uma capivara. Aí eu te mostro essa foto. Aí toda vez que você vê essa imagem, você vai lembrar do nome e você vai lembrar da imagem do animal ou do objeto. Exemplo. Se hoje eu falar assim, quem que são essas pessoas? Professor, isso aqui é o Michael Jackson. Certeza? Sim, professor. E o de trás? O ET. Mas por que você fala que o Michael Jackson e o ET estão juntos? Professor, por um fator. Porque o ET, ele tem esse design em si, essa imagem do filme. Então você lembrou da imagem do filme quando colocou lá. A primeira vez, você nunca tinha assistido esse filme. E o ET apareceu. E alguém falou assim, nossa, um ET. Automaticamente você nunca tinha visto essa figura desse bicho, e automaticamente você ligou o nome dele a essa figura a partir de agora. O Michael Jackson, a mesma coisa. O Michael Jackson, ele automaticamente ele tem essa mesma figurativa. Por quê? Ele, por ser famoso, você pode lembrar do rosto dele em uma música, ou você pode lembrar dele de diversas formas, tá? Bem, e se eu colocar só essa garrafinha da cor vermelha? Professor, essa garrafinha é da Coca-Cola. Por quê? Não, porque é da Coca-Cola, professor, não tem como. A Coca-Cola, ela é a única que tem esse layout. Então, sempre que você lembrar desse layout, você vai estar lembrando da Coca-Cola, desses traços. Porque esse símbolo é uma garrafa. Só que quando você liga um símbolo a um nome, ele dificilmente vai sair da sua mente. Elementos da mensagem ainda. Já sabemos que dentro de mensagem tem informação. Mas agora, dissecando um pouquinho a informação, o que é a informação? É uma mensagem. A mensagem é como se fosse um método que é tudo construído, como se fosse uma folha em branco, e a informação como se fossem as informações descritas dentro dessa folha em branco. Aí essa mensagem vai chegar em você, e você vai ler as informações que constam nessa mensagem. E toda mensagem tem um nome técnico ao seu conteúdo, e esse nome é informação, que serve para explicar algo no intuito de informar. Por exemplo, eu estou informando vocês sobre esse conteúdo. Então, automaticamente, vocês estão sendo informados sobre o que é uma mensagem, elementos de comunicação, por aí vai. Sintonia. Sintonia é o que tem que acontecer entre o emissor e o receptor. Agora imagine, se não houver sintonia entre eles. Como saber se estou ouvindo? Olha, por exemplo, já viu aquelas pessoas que você está conversando com ela, parece que ela não está dando a mínima para você? Pois é, conversa com pessoas assim 24 horas. Como que eu vou saber se ela está ouvindo? Simplesmente, após terminar de falar, pergunte a essa pessoa o que ela entendeu. Ou pergunte o que você acabou de falar. Assim, desse modo, se sabe o que ela entendeu ou deixa de entender. Traduzindo, professor, estou conversando com vocês, né? Olá, tudo bem? Elementos de comunicação, elementos de mensagem, informações, sintonia. Vocês entenderam? Quando eu faço esse jogo para vocês, eu forço que vocês me deem atenção, obrigatoriamente.
Porque a maioria, quando for indagado, ele quer ter uma resposta, porventura ele está em público ou não, ele quer sair bem nessa resposta. É automático do cérebro. Ou ele foge. Tem essas duas possibilidades. Ou ele me responde, três, né? Ou ele me responde o que eu disse, ou ele finge que me ouviu, ou ele corre, né? Aí, se ele fingiu que me ouviu, você vai saber que realmente ele fingiu que te ouviu. Exemplos de sintonia. Antes aqui, quando acontecer que a pessoa não estiver falando, e você que estiver conversando com ela e ela não te dá atenção, olhe entre as sobrancelhas dela e fique em silêncio, até que ela te dê atenção. Se ela estiver mexendo no celular, olhe entre as sobrancelhas e fique focando bem no olho dela. Entre a sobrancelha, o olho. Assim você vai parar de falar e vai ficar olhando para ela. Aí sim ela vai ficar constrangida e vai olhar para você, tá? Aí você continua a informação. Exemplos de sintonia. Esses exemplos de sintonia aqui eu vou colocar em vídeos separados, tá? Porque eu vou colocar em links. Porque aqui eu tenho no meu computador, mas se eu reproduzir aqui vocês não vão ouvir. Então não adianta tanto. O exemplo de sintonia, seja em comunicação, seja em música, é necessário. Por exemplo, eu sou péssimo para tocar violão. Eu não tenho sintonia com a música. Eu toco no meu ritmo. Mas se eu for colocar em uma banda, a banda me expulsa, porque eu não tenho sintonia com a música. Sabe que quando a pessoa... A música, ela tá em um outro momento e você está começando, e o cantor está começando a cantar, pois é, não há sintonia. A mesma coisa quando você está conversando sobre, por exemplo, estamos conversando sobre sintonia, né? Sobre elemento de comunicação dentro da mensagem, e alguém fala assim, professor, sobre o almoço de hoje, o senhor acha bom carne? O quê? Quebra a sintonia. Significa que a gente não está na mesma sintonia. É a mesma coisa de você estar tentando sintonizar uma rádio ou sintonizar uma TV, um canal de TV. Quando você sintoniza um canal de TV, só vai passar o conteúdo daquela TV, daquela emissora. Quando você sintoniza o canal de uma outra emissora, a anterior deixa de existir. Por exemplo, Rede Globo. Eu coloquei e sintonizei na Rede Globo. Aí, enquanto a gente está em sintonia, eles mandando mensagem e eu recebendo, aí eu falo assim, não gostei desse conteúdo, troco. Eu quebro a sintonia e vou para um outro canal e me sintonizo com ele. Aí eu estou no SBT, estou sintonizado com o SBT, recebendo as informações, eu estou entendendo. Aí lá no fundo alguém liga um rádio. Aí o rádio começa a sintonizar uma outra rádio. Então eu tenho duas sintonias diferentes. Se eu não tiver em sintonia profunda com a TV, o rádio vai me atrapalhar. É a mesma coisa quando você está estudando. Se você estiver em sintonia com o conteúdo que você está vendo, você vai muitas das vezes nem sentir, nem ouvir nada fora de sintonia, tentando te roubar a atenção. Mas quando, professor, o senhor entende que a pessoa entendeu, está em sintonia com o senhor, quando ela me dá um feedback. O que é um feedback? Retorno. Mas como retorno? É uma resposta. O termo em inglês significa de volta do entendimento do público quanto à informação. Lembrando que o silêncio também é um tipo de retorno. Aqui eu não estou falando para as paredes, estou falando para a pessoa que ela fica em silêncio. Na comunicação de massa, consiste em dados sobre a reação do público quanto à mensagem. A chamada pesquisa pós-venda ou informações de cliente que gostou ou não do produto. Os sites de hoje estão colocando comentários de pessoas sobre o seu produto ou serviço. Ok, quando você posta uma foto sua lá no Facebook ou no Instagram, ou você vai para alguma outra conta lá, TikTok, não sei aonde você tem conta, você posta uma imagem. E quando você posta um comentário, uma foto sua, alguma pessoa te responde, dando a opinião dela, ela está te dando um feedback. Naquele momento você deixou de ser o emissor de uma mensagem, que era uma foto, uma mensagem, um comentário. E quando uma pessoa leu o seu comentário e não concordou com você e responder para você, você está lendo o comentário dela, você se torna o receptor, porque você está agora em posição de resposta, está ouvindo a resposta de um feedback que você pediu. Por exemplo, a sua mãe fala assim, menino, vai lavar a louça. Aí você calado vai e lava a louça.
Pronto, ela teve o feedback dela em ação, não em palavras. Contexto significa argumentos de uma narrativa que falam sobre o que ocorre dentro da mensagem. Contexto é a gente estar dentro do mesmo assunto, falando a mesma língua e todo mundo está entendendo. Por exemplo, eu estou indo na padaria. Agora, vou tomar um banho. Opa, que contexto é esse? Parece que não está fazendo sentido. Quando não faz sentido, não tem esse contexto, que parece que faz uma ligação uma outra, o assunto se complementa, eu estou fora de contexto. A última frase, eu agora vou tomar banho, está fora de contexto do que eu estou na padaria, eu vou na padaria. Pode ser assim, vou tomar banho e vou à padaria panificadora. Aí faz sim parte de um contexto. Por exemplo, estou falando aqui sobre contexto, a maioria de vocês fala assim, professor, e o senhor mora onde? Opa, saiu fora do contexto, porque são duas informações que não se complementam, não se chocam e não faz sentido uma outra existir nesse contexto que é no momento errado. Por exemplo, eu posso encerrar por exemplo, a gente está falando aqui e eu encerro respondendo a sua pergunta aonde eu faço a minha morada, né? Sinais sonoros, fumaça, entre outros, também transmitem informações. Por exemplo, se você olhar para o céu hoje, o céu está extremamente azul, não tem uma nuvem. Se você olhar para o céu, não sei no momento que você estiver ouvindo esse vídeo, se o céu estiver azul, seco, sol rachando, umidade do ar extremamente baixa. Opa, é um sinal, é uma informação. Eu vou numa fazenda ou vou num lote onde o sol está tão forte que o chão está rachado. O chão secou, onde que tinha água, rachou, ficou os blocos de terra rachados. Significa o quê? Estiagem. Ali tinha água e, por causa do calor, rachou. Canal. Entenderam sintonia, né? Sinais. Vamos ainda nos sinais? Porque sinais, quando vocês estão dormindo e ouvem um sinal, por exemplo, zzz, 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 é como se fosse um celular vibrando, tá? Não ri não. Um celular vibrando, você sabe duas coisas: ou alguém mandou mensagem, ligou, ou vai começar a despertar. Por quê? É um sinal que transforma em informação, que você vai ter que decifrar vendo ou adaptando-se ao contexto da vibração. Por exemplo, eu sei que quando meu celular vibra, ele não vai despertar. Então, é mensagem. Se ele vibrou uma vez, mensagem. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, pode ser uma ligação. Algo do tipo. Canal. Canal é onde a mensagem sai, onde sai a mensagem, que vai ser por carta, TV, rádio, panfleto, voz e línguas de sinais, por aí vai. Esse canal é como se fosse o caminhão do Correios. O caminhão do Correios pega essa sua mensagem e vai levar ao seu receptor. Esse canal é só como se fosse um cano que sai da boca do cara. O cara vai falar de um lado de um cano, e esse cano vai levar essa mensagem até o ouvido dessa outra pessoa. Se porventura esse cano for muito ruim, ele vai acontecer um ruído. Por exemplo, se o cano for pequeno e você começar a tentar falar nele, por exemplo, se o cano for pequeno, você começar a falar, oi, tudo bem? Aí o cano for, por exemplo, de uns 4, 5 metros, essa mensagem vai chegar assim no outro lado, ó. Você não vai entender. Então houve algum ruído. Agora, imagine nós estamos conversando aqui sobre mensagem, sobre ruído, sobre significados, signos. Aí do meio da nossa mensagem eu começo a ouvir e eu não consigo entender muitas das vezes o que a gente está conversando, porque muitas das vezes a gente pode dividir as informações em ruídos. Notem que quando a gente está tentando conversar, surgiu uma música aqui do nada e impossibilitou você ouvir direitinho o que é ruído. E esse ruído atrapalha no entendimento. Eu pude te falar muitas das coisas, alguma coisa que você não entendeu, porque houve alguma coisa atrapalhando. É a mesma coisa a gente está trabalhando, né? A gente está ouvindo uma rádio e a rádio começa a chiar. Quando a rádio começa a chiar,
você não começa a entender nada. Então houve um ruído. Então sempre, ruído é tudo que atrapalha na comunicação. Você está conversando com a sua mãe, com a sua namorada, com a sua tia, com o seu padrinho, com não sei o que, começa a ter um barulho que atrapalha. Pois é, esse barulho pode romper. Ela pode entender, por exemplo, quando você fala assim, quantos anos você tem? Aí, deixa eu colocar um exemplo aqui de novo. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem desde de sempre? Ah, quanto, por exemplo, qual a sua comida favorita? Aí a pessoa fala assim, é o quê? Carro? Eu perguntei pra ela, quantos anos você tem desde sempre e qual a sua comida favorita? Ela entendeu carro. Por quê? Houve um ruído. Redundância, quando não se entende o conteúdo da mensagem. Quando se utiliza mais informações em mensagens confundindo o leitor. O que acontece em redundância? Quanto mais informações... É a mesma coisa do exemplo lá. Professor, posso ir ao banheiro beber água? É uma mensagem redundante, que não faz sentido. É uma mensagem mal estruturada, uma mensagem que não tem sentido nenhum. A redundância, ela atrapalha quando você coloca informações incorretas, ou melhor, de forma desorganizada ou fora de sentido. Lembrando que frases são quebra-cabeças. O E tem que estar aqui para fazer sentido, o quando tem que fazer sentido aqui. Por exemplo, quando se utiliza informações em mensagem confundindo o receptor. Se eu tirar muitas informações aqui, eu começo a dar um outro sentido. E se eu tirar quando se informações em uma mensagem confundindo o leitor? É uma mensagem redundante, que não vai ter ruído, mas ela não vai fazer sentido. Ela é uma redundância. Se informações em uma mensagem confundindo o leitor. Notem que a importância de organizar os signos e símbolos aqui. Notem que cria uma mensagem limpa quando se utiliza muitas informações em uma mensagem confundindo o leitor. É uma explicação. Beleza? Show? Essa é a nossa primeira aula.